Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar num tema super importante para quem está trilhando o caminho da magistratura, a relação entre as criptomoedas e a lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Aliás, concurseiros de plantão, esse episódio faz parte do módulo de formação humanística do professor Juliano. É isso aí. As criptomoedas, né, com essa ascensão rápida que elas tiveram, acabaram trazendo uma série de desafios para o sistema legal. Ele precisa se adaptar, né? Pois é. Para a gente começar, acho que é legal a gente entender o básico. O que são essas tais criptomoedas? Pense nelas como moedas digitais, só que elas só existem no mundo virtual. E a grande diferença é que, ao contrário do real, elas não são controladas por nenhum governo ou banco central. Ah, eu entendi. É tipo um sistema financeiro paralelo, totalmente online. Isso. E a segurança das transações é toda garantida por criptografia, um método bem sofisticado de codificação. Mas a grande sacada mesmo é descentralização. Elas não estão ligadas a nenhuma autoridade central. Interessante. Mas se não tem um banco central controlando, quem garante que o sistema funcione direito? Aí que entra a blockchain. É uma tecnologia revolucionária. Funciona como um livro-razão gigante, sabe? Né? Distribuído em milhares de computadores no mundo todo. Cada transação feita com criptomoedas é registrada na blockchain. E de forma permanente, transparente e imutável. Então quer dizer que é tipo um registro público, né? E inviolável de todas as transações. Parece bem seguro. Sem dúvida, a blockchain é um dos pilares da segurança das criptomoedas. Mas e aqui no Brasil, como que elas se encaixam no nosso sistema legal? Elas têm o mesmo status do real, por exemplo. Essa é uma ótima pergunta e imagino que gere bastante discussão, né? Com certeza. No Brasil, as criptomoedas ainda não são consideradas moeda legal, tá? O real, como você sabe, continua reinando absoluto. Como a lei brasileira define as criptomoedas. Elas são, tipo, ilegais. Calma, não é bem por aí. Elas não são ilegais. Mas a lei trata elas como um bem, uma utilidade econômica que tem valor de troca. É como se fosse um ativo, sabe? Tipo ações ou títulos, que as pessoas podem comprar, vender ou trocar por produtos e serviços. Entendi. E essa definição legal, ela impacta como as criptomoedas são usadas no Brasil. Claro, a legislação brasileira, principalmente a Constituição Federal e leis como a 880 de 84, reforçam a posição do real como a nossa moeda oficial. E isso significa que, pelo menos por enquanto, você não pode pagar suas contas com Bitcoin, por exemplo. Faz sentido. E no cenário internacional, como outros países e organizações enxergam essa questão, tem uma visão assim unificada. Olha, o cenário internacional é bem diverso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o FinCEN, que é o órgão de inteligência financeira deles, não considera as criptomoedas como moeda real. Já a OCDE, uma organização internacional, trata elas como ativos, a menos que um país as reconheça como moeda oficial. Interessante, um verdadeiro mosaico de definições, né? Mas agora, vamos ao que interessa. Como as criptomoedas se encaixam no esquema de lavagem de dinheiro? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Para entender essa relação, primeiro a gente precisa definir o que é lavagem de dinheiro, né? É basicamente um processo de maquiagem para esconder a origem ilegal de dinheiro, fazendo com que ele pareça legítimo. É como se fosse transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo, né? Exatamente. E as criptomoedas, com todas as suas características, podem ser usadas em todas as etapas da lavagem de dinheiro: colocação, ocultação e integração. Ok, vamos entender cada etapa. Começando pela colocação, como as criptomoedas facilitam a entrada do dinheiro sujo no sistema. Imagina um criminoso que ganhou muito dinheiro com o tráfico de drogas, por exemplo. Ele precisa colocar esse dinheiro no sistema financeiro sem levantar suspeitas. E o Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, é perfeito para isso. Mas como? Ó. Se a blockchain registra tudo, não seria fácil rastrear a origem do dinheiro. É aí que tá. Apesar da blockchain registrar todas as transações, os endereços de Bitcoin não estão diretamente ligados à identidade real dos usuários. Entendi. É como se fossem apelidos digitais, né? Que permitem movimentar dinheiro sem revelar quem é a pessoa por trás. Exato. E para dificultar ainda mais o rastreamento, os criminosos usam os chamados mixing services. Mixing Services. Que nome estranho. O que é isso? São plataformas online que misturam bitcoins de diferentes usuários, sabe? Isso torna quase impossível identificar a origem dos fundos. É como se você jogasse um monte de moedas num liquidificador e depois tentasse separar cada uma delas. Nossa. Parece que a ocultação é a etapa mais complexa do processo. Mas, e integração? Como o dinheiro lavado volta para a economia formal? Aí o Bitcoin se torna um camaleão. Ele pode ser convertido em moedas tradicionais, tipo real, em exchanges, ou pode ser usado para comprar bens e serviços diretamente. E como o mercado de criptomoedas é global, essa integração pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Ou seja, as criptomoedas podem ser uma faca de dois gumes, né? Trazem inovações incríveis para o sistema financeiro, mas também novos desafios para combater a lavagem de dinheiro. Com certeza. Por isso, as autoridades precisam estar cada vez mais atentas a essa nova realidade.
Pois é, continuando o nosso mergulho, agora a gente pode analisar como a Lei 9.613 de 1998, a famosa Lei de Lavagem de Dinheiro, se aplica às criptomoedas. Verdade. Essa lei é, tipo, a base do combate à lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Mas como ela lida com um ativo tão novo e diferente? Aí é que tá a beleza da Lei 9.613, ela é bem abrangente. O artigo 1, por exemplo, define o crime de lavagem de dinheiro de uma forma bem ampla, sabe? Engloba a ocultação ou dissimulação da origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores que vieram de infração penal. A lei não se limita só a dinheiro vivo, né? Exatamente. Qualquer bem que seja usado para esconder a origem ilegal do dinheiro pode estar sujeito à lei. E é aí que as criptomoedas entram em cena. Se elas forem usadas para esconder a origem de dinheiro sujo, as transações com criptomoedas podem ser consideradas crime de lavagem de dinheiro, mesmo que não tenha dinheiro físico envolvido. Sem dúvida. E- E as penalidades são sérias, viu? A Lei 9.613 prevê pena de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa, para quem for condenado por lavagem de dinheiro. Nossa, é uma pena bem pesada, É. mas imagino que deva ter alguns agravantes, né? Sim, a pena pode ser aumentada se o crime for cometido várias vezes por uma organização criminosa ou se usar criptomoedas. A Lei 14.468, que a gente falou na primeira parte, reforçou esse ponto. Então a legislação brasileira está bem preparada para lidar com a lavagem de dinheiro com criptomoedas. Está no caminho certo. A legislação está se adaptando para combater o uso de criptomoedas para fins ilegais, mas é uma batalha constante. Falando em batalha, como é que a tecnologia blockchain, com essa capacidade de registrar todas as transações, pode ser usada nesse contexto? A blockchain é como um livro contábil, sabe? Só que incorruptível e aberto para qualquer um consultar. Essa transparência é uma ferramenta poderosa para rastrear o fluxo de dinheiro e identificar atividades suspeitas. Mas e a pseudonimidade que a gente discutiu antes? Ela não atrapalha a identificação dos criminosos. Sim, a pseudonimidade é um desafio, mas não pense que é impossível rastrear as transações e identificar os usuários. Com as ferramentas certas e a expertise necessária, as autoridades podem seguir o rastro do dinheiro e conectar endereços Bitcoin a pessoas ou empresas. Parece que a blockchain, apesar dos desafios, pode ser uma grande aliada no combate à lavagem de dinheiro. Com certeza. Ela oferece um nível de transparência que a gente não vê nas transações financeiras tradicionais. E com o desenvolvimento de ferramentas de análise de blockchain cada vez mais sofisticadas, as autoridades têm mais recursos para desvendar esquemas complexos. E quais são as implicações dessa tecnologia para o sistema judicial brasileiro? Ela pode realmente fazer a diferença. As implicações são enormes. A blockchain pode revolucionar a forma como a justiça lida com provas, registros e transações. Imagina um sistema onde todos os documentos e processos judiciais são registrados numa blockchain. Seria o fim da papelada e da burocracia. Em grande parte, sim. A blockchain pode agilizar os processos, reduzir custos, aumentar a segurança e a transparência do sistema. E no caso das criptomoedas, ela pode fornecer provas irrefutáveis em caso de lavagem de dinheiro, facilitando a condenação dos criminosos. Nossa, que avanço seria. Mas imagino que a implementação da blockchain no sistema judicial brasileiro não seja tão simples, né? É verdade, existem desafios. Um dos principais é a necessidade de adaptar as leis e os procedimentos. A blockchain é uma tecnologia nova e precisa de um arcabouço legal específico para ser usado em processos judiciais. E a capacitação dos profissionais do direito, como fica? É fundamental. Juízes, promotores, advogados e outros profissionais precisam entender a tecnologia blockchain e como ela impacta o sistema judicial. A infraestrutura tecnológica dos tribunais também precisa ser modernizada para suportar a implementação da blockchain. Então, a implementação da blockchain no sistema judicial brasileiro é um processo bem complexo, que exige planejamento, investimentos e capacitação. Mas, pelo que você disse, os benefícios parecem compensar os esforços. Com certeza. A blockchain tem o potencial de tornar o sistema judicial mais eficiente, seguro, transparente e justo. E já existem iniciativas nesse sentido. Sim, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem liderado várias iniciativas para modernizar a justiça brasileira, incluindo a adoção de tecnologias inovadoras como a blockchain. Que notícia boa. Saber que o Brasil está se movimentando para incorporar a blockchain e melhorar o sistema judicial é animador. Sem dúvida. O CNJ e outros órgãos do judiciário estão comprometidos em modernizar o sistema e torná-lo mais eficiente e acessível à população. Mas, voltando à lavagem de dinheiro, como os mixing services que a gente mencionou antes, impactam o rastreamento de bitcoins em investigações. Os mixing services são um dos maiores desafios para as autoridades. Eles misturam bitcoins de diferentes origens, sabe? Isso obscurece a relação entre quem enviou e quem recebeu o dinheiro, o que dificulta muito o rastreamento. É como se eles embaralhassem as pistas, né? Dificultando o trabalho dos investigadores. Exatamente. Mas não pense que as autoridades estão de braços cruzados. Existem algumas técnicas para tentar driblar os mixing services. Que técnicas são essas? A análise de grandes volumes de dados da blockchain, por exemplo, pode revelar padrões suspeitos.
A cooperação internacional também é fundamental para rastrear o fluxo de bitcoins através de diferentes exchanges e países. Então, uma batalha bem complexa que exige muita expertise e tecnologia. Mas a Lei 14.478 trouxe alguma mudança na regulamentação das criptomoedas no Brasil para ajudar nessa batalha. Sim, a Lei 14.478 foi um marco na regulamentação das criptomoedas no Brasil. Ela trouxe mais segurança jurídica para o mercado e fortaleceu o combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Quais foram as principais mudanças? A Lei 14.478 definiu o que são ativos virtuais, incluindo as criptomoedas, e determinou que as exchanges sejam regulamentadas e supervisionadas pelo Banco Central. Ou seja, as exchanges agora precisam seguir regras rígidas de compliance, adotar medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e se registrar no Banco Central. Então, a Lei 14.478 colocou as exchanges no mesmo patamar de outras instituições financeiras, em termos de regulamentação e supervisão. E além da regulamentação das exchanges, a Lei 14.478 trouxe outras novidades. Sim. A lei também criminalizou a fraude com criptomoedas, punindo quem usa elas para aplicar golpes ou pirâmides financeiras. Aumentou a pena para lavagem de dinheiro quando envolve criptoativos e incluiu as exchanges na lista de entidades que precisam seguir as regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Parece que a Lei 14.468 foi um pacote completo de medidas para combater o uso de criptomoedas para fins ilegais. Mas, com certeza, existem desafios para implementar a Lei 14.468, né? Com certeza. Um dos principais é garantir que as exchanges cumpram as novas regras e sejam supervisionadas pelo Banco Central. É preciso ter um sistema de fiscalização forte e eficaz para evitar que as exchanges virem brechas para lavagem de dinheiro ou outros crimes. E além da fiscalização, o que mais precisa ser feito? A legislação precisa ser atualizada constantemente para acompanhar a evolução do mercado de criptomoedas. Novas tecnologias, novos modelos de negócios e novas modalidades de crime surgem o tempo todo. A legislação precisa adaptar essa nova realidade. Ou seja, precisa estar sempre um passo à frente dos criminosos, né? Exatamente. É um trabalho que exige acompanhamento constante, diálogo com o setor e atualização das leis. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, qual a sua visão sobre o futuro das criptomoedas no Brasil? Acredito que o futuro das criptomoedas no Brasil é promissor. A Lei 14.478 criou um ambiente regulatório mais seguro e transparente, o que deve atrair mais investidores e empresas para o mercado. Então você vê a regulamentação como algo positivo para o desenvolvimento do mercado de criptomoedas no Brasil. Sim, a regulamentação, quando bem feita, pode impulsionar o crescimento do mercado. Ela traz mais segurança para os investidores, aumenta a confiança no sistema e abre caminho para grandes empresas, como bancos, entrarem no mercado. Mas quais desafios o Brasil precisa superar para se tornar um líder no mercado de criptomoedas? O Brasil precisa investir em educação e capacitação, tanto para a população quanto para os profissionais do mercado. É preciso desmistificar as criptomoedas, explicar seus benefícios e riscos e formar profissionais qualificados para atuar nesse mercado que muda o tempo todo. Então a educação é a chave para ter um mercado de criptomoedas forte e sustentável no Brasil. Sem dúvida. As pessoas precisam entender o que são criptomoedas, como elas funcionam, seus riscos e benefícios. Só assim a gente pode construir um mercado sólido e responsável. Bom, chegamos à última parte do nosso mergulho. A gente já explorou bastante coisa, né? As características das criptomoedas, os desafios da lavagem de dinheiro, o papel da blockchain. E agora o foco é a Lei 14.478 de 2022. Qual foi o impacto dela na regulamentação desse mercado aqui no Brasil? Essa lei foi um marco, sem dúvida. Trouxe mais segurança jurídica para o mercado, sabe? Antes era tudo muito incerto. E por que essa lei foi tão importante? O que mudou na prática? Olha, antes da Lei 14.478, a gente não tinha uma legislação específica para criptomoedas, né? Isso gerava muita insegurança, tanto para os investidores quanto para as empresas. Era como andar no escuro, sabe? Aí, com a aprovação da lei, as coisas ficaram mais claras, mais definidas. E quais foram os principais impactos, assim, na prática? Um dos principais foi a definição do que são ativos virtuais. A lei deixou claro que criptomoedas, tokens, NFTs, tudo isso se encaixa nessa categoria. Ah, entendi. Acabou a confusão, então. E além dessa definição, o que mais a lei trouxe de novo? A lei também estabeleceu regras para regulamentar as exchanges, sabe? Agora elas precisam de autorização do Banco Central para funcionar no Brasil, assim como os bancos. Então quer dizer que as exchanges agora estão sob a supervisão do Banco Central e isso aumenta a segurança para os investidores, né? Com certeza. A Lei 14.468 colocou as exchanges no mesmo patamar que outras instituições financeiras em termos de regulamentação e supervisão. E tem mais. As exchanges também estão sujeitas às regras de prevenção à lavagem de dinheiro, as mesmas que os bancos seguem. Pelo jeito a lei fechou o cerco contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas. E que outras medidas a lei trouxe? Teve mais alguma coisa importante? Teve sim.
a lei criminalizou a fraude com criptomoedas, sabe? Agora, quem usar a cripto para aplicar golpe ou pirâmide financeira vai responder por crime? Então, aqueles golpistas que se aproveitavam da falta de regulamentação para golpe com criptomoeda agora estão sujeitos à lei. Boba. E a questão da lavagem de dinheiro, como ficou? Mudou alguma coisa? Mudou sim. A Lei 14.478 aumentou a pena para quem cometer lavagem de dinheiro usando criptomoedas. A ideia é desestimular o uso de cripto para esconder dinheiro sujo. Parece que a Lei 14.478 foi um passo importante para combater o crime no mercado de criptomoedas. Mas me fala uma coisa, quais são os desafios para implementar essa lei? O que ainda precisa ser feito? Olha, um dos principais desafios é garantir que as exchanges cumpram as novas regras, sabe? E que o Banco Central consiga supervisionar todas elas de forma eficaz. A gente precisa de um sistema de fiscalização forte para evitar que as exchanges virem brechas para lavagem de dinheiro ou outros crimes. E além da fiscalização, o que mais a gente precisa fazer? A legislação precisa ser atualizada sempre, sabe? O mercado de criptomoedas evolui muito rápido, surgem novas tecnologias, novos modelos de negócios. Precisa acompanhar tudo isso e adaptar as leis para garantir que elas continuem eficazes. Realmente, a gente precisa estar sempre um passo à frente, né? Senão os criminosos levam vantagem. Para a gente finalizar nosso mergulho, queria saber a sua visão sobre o futuro das criptomoedas no Brasil. O que você acha que vai acontecer? Eu acredito que o futuro das criptomoedas no Brasil é positivo. A Lei 14.478 criou um ambiente mais seguro, mais transparente, e isso deve atrair mais investidores e empresas. Então você acha que a regulamentação foi uma coisa boa para o mercado de criptomoedas no Brasil? Sim, quando a regulamentação é bem feita, ela ajuda o mercado a crescer. Ela traz segurança para os investidores, aumenta a confiança no sistema e abre caminho para grandes empresas, como bancos, entrarem no mercado. Mas, pensando no futuro, quais desafios o Brasil precisa superar para se tornar um país líder no mercado de criptomoedas? O que a gente precisa fazer para chegar lá? A gente precisa investir em educação, sabe? Tanto para a população em geral quanto para os profissionais que trabalham no mercado. As pessoas precisam entender o que são criptomoedas, como elas funcionam, quais são os riscos e os benefícios. Só assim a gente vai conseguir construir um mercado forte e sustentável. A educação é fundamental, né? Sem ela, fica difícil avançar. Bom, acho que com essa mensagem a gente encerra nosso mergulho no mundo das criptomoedas e da lavagem de dinheiro. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. O conhecimento é a melhor arma que a gente tem para combater a criminalidade, seja no mundo real ou no mundo digital. Continuem se informando, aprendendo e se protegendo dos riscos. Valeu pela companhia. A gente se vê no próximo The Deep Dive.